Olá pessoal, tudo bem com você? Eu aqui estou muito bem e eu espero que você aí também esteja bem. Hoje você já pode observar aí que eu estou simplesmente fazendo uma caminhada. Pessoal, fazer uma caminhada num lugar desse é bom demais. E aí eu decidi gravar um videozinho para vocês aqui do Construindo um Sonho Chicão. Vou levar vocês para fazer essa caminhada junto comigo. Hoje eu queria só mesmo bater um papo, porque tem muita gente por aí que romantiza, mistifica, cria ilusões sobre a serra, sobre a roça, sobre uma vida no sítio. E hoje eu vim passar um pouquinho da minha experiência vivida, sincera e verdadeira aqui para você que gosta de sítio, que pensa em sair da cidade um dia assim como eu, que fiz há 4 anos atrás, vim para um cantinho desse, aonde você vai encontrar bastante natureza, barulho dos pássaros, barulho da água, tudo isso realmente você vai encontrar. Mas o que a gente vai falar hoje aqui um pouco é das partes que são realmente desafiadoras, né? Enquanto eu vou andando e batendo um papo aí, essa rua hoje, pelo que eu percebi, está bem movimentada, então às vezes vai ter algum corte aí. Isso se dá por conta de que o carro está passando e a gente nem quer gravar o carro, porque talvez a pessoa possa não gostar, e também o barulho pode atrapalhar aqui o nosso papo. Inclusive, o celular é pesado e eu estou gravando enquanto eu faço aqui a minha caminhada, e o meu braço ele vai pesando, então eu vou trocando de lado aí. E você já senta o dedo no like, porque vale a pena, já que o braço que tá doendo aqui é o meu. É brincadeira, pessoal. Quando você deixa o like, o vídeo ele vai para mais longe. O YouTube vai mandando o vídeo porque você está sinalizando para o YouTube que está gostando do conteúdo, que o vídeo é um vídeo para outras pessoas verem também. Vou mudar um pouco de posição aqui agora. Ó, essa parte que eu tô te mostrando, eu vou bater no papo que eu quero, mas eu também vou te mostrando o cenário, tá? Essa parte aqui é uma entrada, já que aqui vai ser um condomínio. Na verdade é um condomínio. Esse lado esquerdo aqui é o lado onde fica a pousada, e o lado direito também vai estar sendo loteado. Mais lá pra frente eu vou mostrar onde está sendo feita uma ponte, e aí vocês vão ver. Mas vamos ao que interessa, né? Para quem não sabe, faz 4 anos que eu vim de São Paulo para a Serra. E eu mesmo já tive uma visão romântica do que seria morar no campo, do que seria ter um sítio. Agora nós vamos passar pela água. Olha só que bacana, no meio da rua, a nascente. Então, essa visão romântica, ela limita bastante o nosso entendimento da realidade, tá, pessoal? Vamos lá, por partes. Em São Paulo, eu trabalhava muitas horas e também ficava muitas horas no trânsito, então eu tinha bem pouco tempo para fazer coisas para mim mesmo. Se cuidar, parar, respirar, observar os próprios pensamentos, colocar as ideias no lugar. Então não sobra quase nada de tempo, é muita preocupação, né, que a cidade proporciona pra gente. E aí eu já tinha em mente que eu queria um dia ter um sítio para morar num lugar calmo, tranquilo e sossegado. Assim como esse que você pode observar. Olha só, parece que eu tô num bosque, né? E essa caminhada que eu vou te levar, você vai observando como é esse cenário. Então,
eu tinha na minha cabeça, quando eu tiver um sítio eu vou plantar, colher, eu vou poder comer da minha própria terra. Mas pessoal, não tem como você ser 100% autônomo, autossuficiente em um sítio. Talvez você possa ver vários vídeos aí que vai te falar que isso é possível, mas eu posso te falar com toda a autoridade que isso não é possível. Primeiro fator, se você vir da cidade para o campo, para a roça, para o sítio, para um lugar afastado, você precisa de uma renda. Então você já tem que vir para cá com um plano de renda. A não ser que seja aposentado ou tenha aí uma renda passiva, de repente de aluguel, casas alugadas na cidade. Então você sempre vai ter uma determinada renda para te suprir e você poder viver a vida mais tranquila na serra dos sonhos de todo sonhador. Então, se você não tiver esse trabalho, você imagina só como vai ser. O transporte aqui, ele precisa ser seu. Pelo menos essa serra aqui, que é a Serra de Capitólio, tem ônibus que vai para a cidade uma vez por semana. Algumas vezes ele falha nesse dia, ou porque choveu demais, ou porque o ônibus quebrou, né? Então a gente pode notar que nem sempre a gente vai poder contar com o transporte público. A gente precisa ter um carro. E pessoal, para a gente ter um carro, tem que ser um carro robusto, não pode ser qualquer carro. Aqui é um lugar que quando chove, chove bastante, a gente vai falar disso mais pra frente. O chão, muitas vezes, é acidentado. Então se você não tiver um carro em boas condições, um carro um pouco mais alto, você não consegue lidar com as situações adversas do clima aqui na região. Ou em qualquer outra serra, eu imagino que seja bem parecido. Talvez agora eu vou ficar um pouco ofegante, porque eu tô pegando um morrinho bem íngreme. Bom, então, se eu tenho que ter um veículo, eu preciso fazer manutenção, eu preciso ter combustível, não é isso? Isso vai determinar que a gente precisa ter uma renda. Agora imagina você que tem um sítio, veio da cidade, achando que ia trabalhar menos num sítio, e não tem uma renda, você vai ter que procurar algum emprego, alguma coisa para fazer na serra. E eu digo para você, tem bastante, só que são serviços diferentes dos serviços da cidade. Você vai suar, vai cansar, muitas vezes vai fazer um serviço mais pesado, vai sujar a mão para trabalhar aqui. Então tem que ter disposição, tem que acordar cedo, tem que encarar o rojão aqui todo dia. E aí você pega, trabalhou o dia inteiro o seu período, vai para casa naquela maravilha. Não tem trânsito, barulho do passarinho, de vez em quando você topa com um tamanduá ou com um lobo-guará. Inclusive, quem sabe a gente não dá a sorte de topar com algum animalzinho aqui, nesse nosso bate-papo. E aí quando você chega em casa, você percebe que o seu mato está crescendo. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo, esse tal do branquear, ele cresce que é uma beleza. Cresce demais. E aí você tem que roçar o mato, tem que arrumar uma cerca, tem que fazer um reparo na sua casa. De repente você abre a torneira e não tem água em algum lugar do percurso, lá na sua nascente, soltou uma emenda e aí você vai ter que procurar para arrumar. Então, você pode ter certeza que vai ter bastante coisa para se divertir aqui. Vai ter bastante coisa para você se distrair. Bastante mesmo. Então, vamos analisar totalmente direito aí as coisas.
para que quando vier para cá, que venha com tudo isso em mente. Agora, vamos imaginar aqui uma situação. Não, eu vou falar para você a minha situação. Quando eu cheguei aqui, 4 anos atrás, eu não tinha um terreno, então eu tive que procurar uma casa para alugar. Casa aqui, pessoal, é escassa. Eu não sei nas outras serras por aí, nas outras roças, mas casa aqui é escassa. Não são casas boas. Nós na cidade grande estamos acostumados com casa que tem reboco, que tem piso no chão, não é isso? Que às vezes tem laje. Aqui as casas são antigas, muitas vezes não tem reboco. As 2 casas que eu fiquei aqui, chovia, quando chovia muito dentro, entrava bastante bicho, tinha vários buracos. Então, você tem que saber que isso vai acontecer. Geralmente casa de roça é assim mesmo, pessoal. São casas antigas. Aqui tem até algumas casas que remontam à época da escravidão, que foram usadas como casa de senzala, que inclusive tem passagens por baixo da casa onde ficavam escravos. Se em algum momento eu tiver oportunidade, eu vou mostrar isso para vocês. E aí, pessoal, eu tive que encarar um rojão desses aí. E quando eu cheguei aqui, eu fui morar de aluguel, e eu tinha um carro, e esse carro, ele se transformou no sítio Vale dos Sonhos, que vocês acompanham aí no canal Construindo Sonho Chicão. Eu tenho certeza que foi o melhor investimento que eu pude fazer na minha vida. Só que eu tinha muita pressa, então eu vendi esse carro a 10 mil reais abaixo do preço de tabela dele, para poder sair mais rápido e eu conseguir pagar o terreno, que na época eu paguei 35 mil. Então, a gente comprou o terreno e aí eu me pegava sentado lá no meio do terreno, junto com a Vanessa, e a gente ficava olhando, nossa, mas como é grande isso aqui. Quando a gente compra alguma coisa na cidade, é um lote, ou meio lote, né? É pequenininho e a gente tem que fazer uma casa apertadinha, grudada com a parede do vizinho. Aqui não. A gente sentou lá e a gente viu inúmeras possibilidades. Só que sabe quando a nossa cabeça ela reage de uma maneira diferente do que a gente quer fazer? Por exemplo, aí você já começa a imaginar, meu Deus, agora eu não tenho mais um carro. Tinha me sobrado uma moto. Agora eu não tenho mais um carro. Tô longe de tudo. Tenho que ir trabalhar. Na época de chuva, vocês não acreditam como fica lamaçado isso aqui. Em uma oportunidade eu vou mostrar para vocês também. Da onde eu vou tirar dinheiro para poder construir essa casa? Esse dilema pegou bastante a gente, pessoal. Para vocês terem ideia, quando a gente foi construir lá em casa, o canal ainda não existia, a gente construiu tudo de uma maneira muito dificultosa. Dificultosa? Será que essa palavra existe? Deixa aí no comentário se existe essa palavra, pessoal. Mas enfim, nós não tínhamos água encanada ainda. Eu não tinha mangueira que vinha da nascente até em casa. E a Vanessa, enquanto eu ficava lá em cima, aonde ia fazer a nossa casa, onde fizemos a nossa casa, mexendo com massa, tijolo, ela ia lá embaixo no córrego, pegava 2 baldes de água e trazia várias vezes por dia isso aí, pessoal. E aí chegou um momento, e a gente foi levantando dessa maneira. E aí chegou um momento em que nós não tínhamos mais areia, nós não tínhamos mais pedra, e a gente tinha que fazer a nossa obra, tinha que terminar, porque a gente pagava 500 reais de aluguel. E era um dinheiro que fazia uma falta danada. Aí então a gente pegava a areia de córrego também. Então a gente pegava a areia do córrego, peneirava ela para tirar as matérias orgânicas de folha, pedacinhos de galho. E a gente fez muito, mas muito mesmo, da nossa casa com areia de córrego.
E aí depois também chegou alguns momentos em que a gente teve que pegar também pedra do córrego para colocar em algumas colunas lá. Inclusive tem muita coisa inacabada que a gente vai mexendo devagarinho. Agora nós estamos focando no chalé. Mas enfim, a gente foi fazendo dessa maneira. E aí chegou aquela época de chuva e começava a chover e é batata, pessoal. Toda vez começa a chover entre 2h30 e 4 horas, tá? Aquele sol de rachar o caneco e de repente despenca aquele montão de água que você não acredita. Aí a gente saía para baixo de alguma árvore, se escondia lá, cobria a massa com algum plástico para não perder a massa. A gente não podia perder, a gente não podia desperdiçar, não tinha como. Estava muito apertado o orçamento e a gente tinha que utilizar o máximo que a gente podia. Mesmo se não tivesse apertado o orçamento, né, pessoal? Nós não podemos perder nada. Não podemos jogar nada fora. Aí, a chuva passava, a gente corria lá, descobria a massa e começava novamente a sentar os tijolos aí para levantar as paredes de casa. Eu lembro como se fosse hoje. A Vanessa com o celular dela na mão e eu com o meu, aquela bateria já quase no final. E como a gente perdeu muito tempo aí com a chuva que deu, a gente tinha que pegar e correr. E a luz do dia começava a acabar, a gente pegava e acendia o celular e eu tinha que ficar olhando bem certinho ali se eu estava conseguindo acompanhar o tijolo com a linha para a casa não ficar torta. Hoje a gente dá risada, mas eu vou te falar, foram momentos bem difíceis. E aí, às vezes acabava o celular e aquele monte de inseto, a gente suado, cansado do dia, né? Chama a atenção dos insetos, aquele monte de inseto picando a gente agoniado, querendo acabar logo a massa e não jogava a massa fora. E isso aconteceu várias e várias e várias vezes, até quando a gente decidiu se mudar da casa de aluguel que a gente morava para nossa casa lá no Sítio Vale dos Sonhos. Só que quando a gente mudou para lá, ainda não estava pronto. Eu tinha colocado porta e janela em 2 quartos e o restante estava tudo sem porta e sem janela. Então nós amontoamos as nossas coisas lá e ficou assim. Eu fiquei fazendo a obra e morando. Então, para você ver, eu vou cortar um pouquinho aqui só para te mostrar uma coisa. Aqui, como eu tinha te dito lá no começo do vídeo, está sendo feito uma ponte que vai acessar o lado de lá. E aí todo aquele lado também vai ser loteamento. Então vamos continuar aqui a nossa caminhada e como a gente estava falando, eu acho que eu perdi o fio da meada. Eu não vou editar esse vídeo, eu vou deixar no bate-papo mesmo, viu, pessoal? Então, lembrei. A gente estava morando na casa e construindo ao mesmo tempo. Então eu saía bem cedinho de casa, ia trabalhar. Quando voltava do trabalho, fazia alguma coisa. Então, para você ver, pessoal, essa é a minha experiência que eu estou contando para você. Talvez a sua vai ser diferente, talvez você venha com mais recursos, talvez você já compre um lugar que tenha a casa pronta. Então, para nós passamos no começo por essa dificuldade. Mas a gente andou firme porque é o que a gente queria. Para a Vanessa foi um pouco mais difícil se adaptar, né? O sinal de celular não funcionava direito, ela gostava de conversar com a mãe dela, internet nós não tínhamos, né? Mais uma nascente. Aqui é assim, a gente vai andando, vai fazendo caminhada e no caminho vai tendo nascente. Então, provavelmente eu ainda não fui, mas deve ter com certeza alguma cachoeirinha ali pra cima. Uma outra hora nós vamos explorar um pouco mais.
Então a Vanessa, ela teve uma dificuldade. Ela é mais urbana. Eu sou mais bicho do mato. Ela teve essa dificuldade, mas hoje ela já se adaptou bem mais. Hoje ela gosta, hoje ela está feliz com a casa dela, com o projeto que nós estamos fazendo no Construindo Sonhos Chicão. Vocês estão acompanhando isso aí. A evolução do nosso primeiro chalé, que futuramente vai ser aí um ganha-pão, uma forma, um recurso que vai trazer pra gente aí financeiramente. E por isso hoje nós estamos se esforçando tanto. Mas então, pessoal, olha só que luta que a gente tem. E isso eu tô contando assim para vocês resumidamente, né? Porque são muitas histórias, muitas coisas acontecem. Tem hora que a gente dobra o joelho assim e se pergunta e fala com Deus: será que eu tomei a decisão correta? Será que eu vim na hora certa? E é desse jeito, pessoal. Teve situação. Aí entra outro fator. Época de chuva. A primeira chuva que a gente pegou aqui foi uma coisa assustadora. Pareceu dilúvio. Para você ter ideia, nós tivemos 22 dias direto, sem parar de chuva, dia e noite. De verdade, não cessava em nenhum minuto. Quem estiver assistindo esse vídeo e for aqui da serra, vai se lembrar disso. Então dia e noite, chovendo sem parar. E para todo lugar que a gente olhava assim era barro, não dava para trabalhar. Eu ainda insisti, tá? Então eu saía de casa, não tinha problema. Tinha que se molhar, não tinha jeito, pegava a moto, subia em cima dela e ia. Trabalhava lá no Monte Oreb, que uma hora eu quero fazer um vídeo com vocês, para vocês verem como é lindo aquele lugar. E eu ia, pessoal. Só que no percurso, tinha lugar que tava tanta lama, tanto barro, que a moto atolava. Eu tinha que tentar empurrar, eu saía levantando ela, para poder passar por aquilo. Para você ter certeza... Pra você entender, era tanta lama, mais tanta, que se eu saísse de cima da moto, ela ia ficar em pé, sem eu pôr o pezinho. Tinha hora que ela grudava. E era batata, pessoal. Eu nunca caí de moto em São Paulo, andando no meio daquela loucura, atravessando a cidade para trabalhar. Nunca sofri nenhum acidente de moto. Agora, quando eu vim pra cá, eu caí pela vida inteira. Tinha vez que eu ia trabalhar nessa época de chuva. Eu ia trabalhar e eu caí 3 vezes num dia só. Pessoal, não tem como. A moto escorrega. As ruas, elas ficam parecendo um sabão. Então você já pode entender que você precisa se programar de uma maneira que quando chegar uma dificuldade desse tipo, você vai estar preparado na sua casa. Eu não tinha escolha, eu tinha que sair, eu tinha que trabalhar, porque a conta ia chegar, o armário ia esvaziar e a gente precisava correr atrás do recurso financeiro, porque era o único que a gente tinha. Então eu ia trabalhar para trazer aí o sustento para casa. Nesse período, de tanto que eu caí, e de tanto que a moto molhava todo dia e enchia de barro, em casa a gente não tinha luz. Já tinha encanado a água, mas não tinha luz ainda, não dava para dar uma lavada, um jato bom para tirar. A moto ela foi danificando. Pô, eu já ia até passar de onde eu tô indo. A moto ela ia danificando e aí estragando. E a gente, pessoal, não tinha recurso financeiro para poder arrumar. Muitas vezes o meu patrão me ajudava, dava um dinheiro adiantado, pegava a minha moto, colocava em cima do carro dele, levava para a cidade, sabe, para poder arrumar. Arrumava, depois ele ia descontando de mim. Só que isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias, e a moto começou a quebrar várias vezes. E aí, a chuva passa. E aí vem a seca. E na época da seca, são outras questões.
Esse também foi um ano que o frio, ele veio com tanta força, com tanta intensidade. Olha só onde nós estamos aqui, pessoal. O frio veio com tanta força, com tanta intensidade, que a gente saía de casa de manhã para trabalhar com blusa, mas você podia colocar o tanto de blusa que fosse, que ela nunca ia ser o suficiente. Nunca ia ser o suficiente. Você ia continuar sentindo frio. E eu saía cedinho de casa, umas 5h30, no máximo 6 horas da manhã. Subia em cima da moto e pegava. E o Monte Oreb é um ponto muito alto, é o ponto mais alto de Capitólio permitido construção, é onde está o prédio do Monte Oreb. A mão, ela ficava dura de frio, eu tinha que tirar para o lado, ela não abria. Foi uma geada que estragou a plantação do pessoal, o café, foi uma coisa realmente assustadora. E a gente encara todas essas coisas na roça, pessoal. Tá? Então você vai ter que precisar de um bom veículo, vai ter que ter disposição para trabalhar se não for aposentado, se não for pensionado. Tá? Tem bastante coisa para fazer, isso eu te garanto, mas não é lugar de preguiçoso. Tá? Então, pessoal, você já tem que também chegar com uma perspectiva de crescimento a longo prazo, não pode ter pressa. Tá? Nós estamos fazendo um projeto aqui que amanhã ou depois nós vamos servir o turista e quem quiser visitar a gente aqui, porque essa região é muito linda. Tem várias cachoeiras, sempre tem uma paisagem bonita. Eu vou dar uma cortada agora, porque eu vou colocar o celular no tripé para mim bater papo com vocês, continuar o papo, tá? Bom, pessoal, eu acho que assim vocês vão ter uma visão bonita atrás. Então, não queira vir para a serra com essa visão romântica de que vai ser fácil, de que tudo vai ser uma maravilha. Não é assim que funciona, tá? A gente precisa estar muito com a cabeça no lugar. A serra, um cantinho assim, no meio da natureza que nem esse, ajuda bastante a gente estar com um equilíbrio, uma espiritualidade mais elevada. Nós não sofremos o impacto visual de tantas coisas da cidade, por exemplo, tanta propaganda, tanto envolvimento que a gente sofre todos os dias na cidade. Talvez você que mora na cidade não perceba ou não entenda do que eu estou falando, mas as impressões que a gente recebe o tempo inteiro da cidade são de propaganda, o tempo inteiro de propaganda de alguma coisa. Por isso até que o consumismo na cidade é tão exacerbado do jeito que é, né? Tudo também é muito sexualizado na cidade. É vendido pra gente a ideia de que a mulher precisa hoje em dia, pelo menos em muitos lugares que a gente vai, se sensualizar na rua, muitas vezes, e é trânsito, é barulho, é bagunça, né? E aí tem bares, bebida, né? Drogas, toda a situação, toda a escória da humanidade, ela está localizada ali, no miolinho da cidade, no centro da cidade. Eu lembro que eu muitas vezes ia para o centro da cidade, Praça da Sé, Brás, Feira da Madrugada, Galeria do Rock, né, na época das mais antigas, quando eu era menino, que para todo lado que você olhava, sabe, aquelas construções lindas, porque quando você vê algum vídeo na internet aí, você vê aquelas construções lindas, a Catedral da Sé, né, aquelas estruturas antigas, coloniais, parecendo um castelo. Tudo isso é muito bonito, mas não mostra de verdade o que realmente acontece ali, né? A forma que as pessoas estão naquele lugar. Então quando você vem pra cá, você vê o barulho dos pássaros,
esse som da água que você deve estar escutando bem baixinho aí, que está aqui agora atrás de mim, tudo isso é muito bom, tudo isso é fantástico. A gente coloca as nossas ideias em comunhão, em união com a natureza, como deveria ser, né? Você já parou para pensar que a partir do momento que nós, como seres humanos, decidimos a se juntar num aglomerado dentro da cidade para criar uma maneira mais fácil de viver, né? Mais fácil de viver. A gente criou vários problemas. A gente hoje precisa de ter profissões para resolver problemas que não existiam. Foram problemas que a gente acabou criando. Não é verdade? Eu nem vou dar exemplos aqui para a gente não entrar nesse mérito. O que a gente quer mesmo falar é os benefícios de estar num lugar desse são totalmente diferentes do que a maioria das pessoas acreditam. É totalmente diferente mesmo, pessoal. Então, se for vir para cá, venha preparado. Não ache que quando você chegar aqui você vai poder plantar e colher. Não é assim, tá? Tudo que você plantar vai demandar tempo, tá? Você precisa dedicar tempo. Eu vou passar umas pedras aqui, então talvez as palavras não saiam tão organizadas. Você vai precisar de tempo, dedicação, perseverança, força de vontade, tá? Tem que ter técnica também. Plantar é uma ciência, pessoal. É uma ciência, não é só semear ali o caroço no chão, a semente no chão e achar que aquilo ali vai crescer e daqui a pouco você vai encher a barriga da sua família. Não é assim, tá? Tem a época certa para plantar determinada coisa. Tem a questão do solo. Precisa saber tratar o solo da maneira adequada. E logo mais nós vamos estar mostrando isso aí no canal também. Quando a gente estiver lá no sítio Vale dos Sonhos, definitivamente nós vamos colocar lá galinheiro, nós vamos ter a nossa horta. Hoje eu não tenho, pela debilidade de tempo, que nós não vamos cuidar. Não vamos conseguir cuidar, molhar todos os dias, dedicar o tempo que isso realmente merece. Agora eu vou dar uma cortada porque está passando um carro e fazendo um barulho aí. Pessoal, essa caminhadinha nossa aqui, ela foi de 1,5 km mais ou menos. E agora mais 1,5 km para voltar. Então, é uma ciência, né? Você acha que você vai plantar um pomar e o mês que vem ele já vai dar fruto? Já vai dar laranja, já vai dar maçã, pera, abacate. Não é assim não. Não é assim não. Lá, no sítio Vale dos Sonhos, a gente plantou bastante coisa. Nem todas elas sobreviveram. O mato cresceu, tomou conta, abafou elas. Nós não estávamos lá o tempo inteiro para poder limpar bonitinho, molhar todo dia na época de seca. O que resiste bem, muito bem mesmo, é a manga. Manga cresce até no asfalto e vai embora. Então, pessoal, não dá para viver 100% da terra. Dizer que você vai comer tudo que você planta e não vai no mercado mais, não tem como. A não ser que você tenha uma família muito grande e você compre aí um pedaço de terra, cada um tenha uma função, né? Um vai plantar uma coisa, no outro pedaço você vai plantar outro, o outro vai fazer outra coisa. Mesmo assim, você vai ter muita dificuldade. Você vai precisar de ir na cidade, vai precisar de combustível, né? Você não vai fabricar combustível. Uma vez ou outra, você vai precisar de um remédio químico. Eu, particularmente, não gosto. Se eu estiver sentindo dor de cabeça, eu continuo sentindo ela. Não tomo remédio,
Eu sei que talvez um dia eu vou precisar, porque não teria outro jeito, mas por enquanto não tô nesse ponto. Então eu não tomo. Eu tomo chá, eu tomo alguma coisa, tá? Mas vai chegar uma situação que vai precisar de um remédio químico, vai ter que ir lá na farmácia. Então 100% autônomo, hoje, 2025, no século 21, não dá, meu amigo, não dá. Você pode abrir mão de muitas coisas, falar assim, olha, eu não quero ter mais carro, eu não preciso de ter internet, eu vou me desligar completamente, tal. Beleza, você vai viver um estilo de vida saudável, que os nossos antepassados viveram. Porém, hoje, o mundo é bem diferente, nós não podemos ficar alienados. A gente precisa saber das coisas que acontecem por aí. As leis mudam o tempo inteiro. As coisas novas, as modernidades, aparecem o tempo inteiro. E se a gente não estiver prestando atenção nisso tudo, a gente acaba ficando para trás, porque o que hoje está dentro da lei, amanhã não está mais. E se você não fica sabendo disso, você passa a ser um fora da lei. Você passa a ser um criminoso, né? Não é assim que funciona? Então, pessoal, não crie ilusões de que viver na roça, viver no campo é fácil. Eu vou te falar, tem muitas dificuldades que você vai passar em uma vida no campo para fazer um sítio do zero. Mas tem muitas recompensas. E talvez, se você gostou desse nosso bate-papo de hoje, a gente faz também aí um vídeo falando dos prós. Porque realmente, se não tivesse mais prós do que contra, não haveria nenhuma pessoa que morasse num lugar assim como esse, cercado pela natureza, rodeado pela natureza. Olha só que maravilha, tá entardecendo aqui. Olha isso, pessoal. Que coisa linda, fantástico demais. Eu não canso de falar que isso é bonito, porque eu adoro estar aqui, ó, no meio da natureza. Escuta o barulho da água. Escuta o barulho dos pássaros. Esse é o som mais agradável que qualquer pessoa poderia escutar. E eu vou te dizer uma coisa. Por incrível que pareça, estar aqui não faz bem para qualquer pessoa. Inclusive, tem pessoas que se sentem até mal num lugar desse. Existem pessoas que chegam aqui, elas vêm da cidade, e quando chega aqui, ela se depara com esse silêncio, com essa paisagem, com essa falta de movimentação urbana, e fica alucinado. Fica perguntando onde é a cidade mais próxima, se tem barzinho, se não, sabe, não consegue ficar no silêncio, não aprendeu a ficar consigo mesmo. Eu gosto de ficar comigo mesmo. Eu gosto de fazer essa caminhada, aonde eu posso refletir, aonde eu posso me desligar de qualquer tipo de preocupação e entrar em contato comigo mesmo. Para mim isso é muito bom, mas as pessoas ficam mal, não gostam. Olha só que lugar legal. A rua, ela é dividida por uma árvore que não arrancaram daqui. E é uma árvore gigantesca, pessoal. Olha só isso aqui. Bonito demais, hein? Muito bonito. E aí colocaram uma plaquinha ali. Dizendo que Jesus está voltando. Aí os religiosos podem se manifestar e falar também, comentar sobre isso, comentar sobre esse momento. Então, pessoal,
como é bom estar aqui nesse lugar. E como é bom poder compartilhar isso com vocês aqui no Construindo um Sonho Chicão. Se você está vendo o vídeo aí até agora, pessoal, e não deu o like, não esquece não, dá essa ajuda pra gente. Pega o dedo, senta o dedo no like aí, que o nosso vídeo vai para mais longe. Comenta, dê a sua opinião. Essa não é a verdade, essa é a minha opinião, essa é a minha vivência, a minha experiência aqui. Tem experiências que são mais fáceis, tem outras que são mais difíceis. Eu vou te contar uma coisa, viu? Eu vi muita gente chegar aqui na roça e ir embora, pessoal. Não aguentar a demanda que esse lugar exige. Esse lugar exige muita disposição, exige muito pé no chão, muito equilíbrio. Então, as pessoas acabam indo embora. Os moradores daqui acharam que eu ia embora. Muita gente me fala isso. Ah, esse aí é da cidade, daqui a pouco ele vai embora. 4 anos, pessoal. Graças a Deus conseguimos construir a nossa casa. Com uma vitória muito grande, porque sair do aluguel é importante. Nós temos que diminuir as formas de escravidão que a gente se mete. A gente se mete em várias delas. É ou não é? A gente quer ter um carro, aí a vida inteira nós vamos pagar IPVA. A gente quer ter roupa boa, ela vai durar pouco, porque as coisas de hoje em dia não tem mais qualidade igual antes. Ela vai rasgar, vai furar, vai encardir. E aqui na roça encarde, viu? E aí nós vamos ter que comprar outra, não é isso? É assim na cidade? Tem que trocar de relógio, tem que trocar de tênis, tem que colocar um boné diferente. Eu tô sempre com esse aqui, né? Boné do É Hora de Pensar. Inclusive esse boné é meu, é marca minha, é exclusivo aqui do Vale dos Sonhos, tá, pessoal? Você não vai achar ninguém por aí com esse boné. Eu já coloco um só que é para não precisar trocar. Igual na cidade. Aqui, de verdade, a gente sente menos necessidade. Você chega num ponto, num patamar, que você sente menos necessidade das coisas urbanas. Nós não se tornamos antissocial, não. A gente gosta da humanidade. A gente percebe que a humanidade está caminhando num passo que não está levando para um lugar muito bom. Você observa o cenário mundial, como ele está se apresentando para a gente agora. Mas isso é uma coisa que eu não tenho o que fazer. Você não tem o que fazer. Todo mundo pode mudar esse cenário. Mas eu sozinho, ou uma dúzia de pessoas, ou uma centena de pessoas, não vai mudar o comportamento de 8 bilhões de pessoas, não é isso? Então, a gente tem que fazer simplesmente a nossa parte para com a sociedade. Então nós gostamos muito de pessoas, mas também é desse lugar que a gente veio, da natureza. Nós somos a natureza, né, pessoal? Nós somos parte da natureza. Tudo é a natureza. Então por que não tá em harmonia com tudo isso? Eu tô aqui pegando meu rumo de volta, concluindo a minha caminhada e junto com vocês do canal Construindo um Sonho Chicão. Que gostoso fazer uma caminhada, que gostoso, um ar puro. E agora, nós já estamos entrando na época de frio, não chove mais. Agora é um frio de quebrar o dente. Eu não sou friorento, mas tá ficando aí
em torno de 9 graus. Mas ainda não veio frio. Quando vir, dá geada. Quando você olha assim o mato, tudo branquinho. Aí, meu amigo, friorento ou não, vai quebrar o dente do mesmo jeito. Fica assim, ó. Já sentiu tanto frio que seu dente começa a bater? É o frio de quebrar o dente. Conta pra mim aí no comentário, na sua cidade já tá frio desse jeito? Olha só que bonito, pessoal. Que paisagem, hein? Lembra que eu falei aí no comecinho do vídeo de uma chuva que deu fortíssima? Olha só. Isso aqui esbarrancou, meu amigo. E caiu tudo na rua. Quem estava fora não entrava e quem estava dentro não saía. Ficou assim 3 dias. Só que aí, esse é um lado da serra. Tem o outro lado da serra para sair. Só que o percurso é longo e, lógico, se a chuva teve a capacidade de esbarrancar isso aqui, o que você acha que a chuva fez com o percurso que dá acesso pelo outro lado? A mesma coisa, meu amigo. Tem até uma história que eu vou deixar para outro vídeo, que eu junto com a Vanessa ficamos acampados 2 meses. Porque numa época de chuva dessas que deu, a gente ficou ilhado. A ponte, nós não morávamos ainda aqui na pousada, e a ponte que dava acesso de casa para cá tinha sido carregada pela água e ninguém tinha condição de arrumar. A chuva estava muito forte, muito severa, não dava para deslocar veículo nenhum, trator nenhum, para fazer serviço no meio do barro. E então a gente não podia ficar sem trabalhar, porque é da onde a gente tirava os nossos recursos, nosso sustento. Daí então nós tínhamos que vir trabalhar e não conseguia passar por essa ponte. Então nós demos a volta pelo outro lado, que é por trás desse paredão inteirinho. Aí chega lá na frente a Capitólio, aí você volta até entrar por esse lado. Então nós fizemos isso. E tinha uma casinha muito velha, que chovia muito dentro, que estava assim, perigoso até cair as paredes em cima da gente. Uma casa inabitada já há muito tempo e a gente montou a barraca lá dentro. Depois eu vou mostrar para vocês essa casinha, qual é. Mas todas essas condições que a gente passou, pessoal, foram dificuldades? Sim, foram dificuldades. Mas não foram coisas ruins. Isso é completamente diferente. A gente pode utilizar aí um obstáculo, uma pedra no caminho, um desconforto. Nós podemos utilizar isso ao meu favor, ou nós podemos sofrer com isso. E aí, o que é melhor? Deixa aí no comentário. Então, leve as coisas da vida com mais calma, com o pé no chão. A circunstância, ela acontece o tempo inteiro. Bom ou ruim, quem determina é isso aqui. Se eu acho que uma coisa é ruim, eu sofro. Eu abraço aquela coisa ruim. Se eu acho que uma coisa é boa, eu fico feliz, não é? Toda circunstância é o que é. A gente tem que saber lidar com ela. E a gente soube lidar muito bem com essa situação. A gente ficava lá dentro da barraca, pingando água em cima da gente, com os bichos batendo na capa da barraca, mas a gente estava lá, sorrindo, feliz da vida, fazendo as nossas coisinhas, os nossos planos, atendendo bem as pessoas
E as pessoas nem sabiam disso, que a gente estava vivendo nesse momento, que a gente estava passando. Nós não reclamamos, porque é como eu te falei, as coisas acontecem. Não é para reclamação, é para crescimento. Então use para crescimento. Agora, pessoal, eu vou aqui curtir a minha caminhada. Vou deixando aí um abraço para vocês. Já falei demais. Talvez não falei nada com nada, ou falei tudo. Depende também de quem estiver escutando aí. Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo.